3, 2, 1. Artlist.io. Welcome to Love Machine. Depois de lançar o São Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo Conserpengé apresenta Boulevard Saint-Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Fala, cabra! Estamos aqui reunidos, vivos, mais uma vez. Eu, como vocês já sabem, Jatobá na área. Estou aqui com os meus fiéis escudeiros. Ele é um menino de dreadlock, menino Pimentinha, o Pimentinha do Canadá. Diga aí, Rasta. Bem, deixa eu te falar uma parada só de início, que você está compartilhando sua tela ainda. E, assim, poderia estar ali alguns 3x, uma sequência de 3x ali no seu story que não tá. Mas agora sim estamos nos vendo. Quem lembra? Quem não lembra, hein? Da Luísa, a famosa Luísa. Velho, então, sexta-feira foi fantástico, né, velho? Aquele ao vivo de novo lá no texto. Eu acho maravilhoso, porque eu entro no texto ao vivo também e começo a falar com a galera. E isso deu uma motivação, assim, de falar a respeito de uma coisa. Que é por aquela sensação lá, né, de estar todo mundo trocando ideia, batendo papo a respeito de um tema que todo mundo gosta de falar, que é sobre tecnologia, porque a gente tem uma profissão que é foda mesmo, se ligou? É um negócio do futuro, porque se você vai explicar para algumas pessoas que são mais velhas do que a gente tem dificuldade de criar, porque é tão abstrato a tecnologia, explicar para um familiar seu que você trabalha, o que você faz, que às vezes você negocia pagando com Bitcoin, é um negócio tão futurístico mesmo, tão além, que a gente tem que dar uma valorizada nessa parada, ligou? Então, galera, que participou online lá, trocando ideia, estávamos lá, mas também participando, como o Diogo sempre fala, fazendo o joinha, clicando no sininho, aquela parada, e sempre manda comentários embaixo pra gente continuar fomentando aí. E nessa parada de Luísa, né, minha filha Luísa que tá lá, hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho no Canadá, e vamos falar também com o brother, aproveitar, né, matar 2 coelhos de uma cajadada só, que a galera protetora dos animais não me entendeu mal. É um jargão bem sofrido, mas temos aí Danilo também, se ligou, meu brother, que mora aqui no Canadá também, comunidade Rasta. E arrasta. De fé sempre, mais um Rasta no Canadá, mais um da família de Luísa. É o trabalho dele, que é uma área muito, muito, muito bacana, se ligou? E vai ser isso aí. O Rasta chama o Rasta, né? E aí, galera? O Rasta. Danilo é o Rasta, chama Rasta. Danilão, antes de você entrar no baba aí, deixa eu chamar o meu outro fiel escudeiro aqui, Diogo César. E aí, Diogão? Como é que tá, velhinho? Beleza, galera? Boa noite, tudo bom? De novo, um prazer aqui estar falando com vocês. Bem feliz de estar aqui novamente. E vamos lá, vamos saber um pouquinho do que acontece aí no Canadá, como que faz pra gente ir pra aí. Eu tô curioso, cara. Quem sabe eu não mudo. Vamos todo mundo pro Canadá e fica só Cast. Pronto. Que os nossos chefes não escutem esse podcast de hoje. Mas trabalha remoto, não tem problema. Velho, Danilão, o negócio é o seguinte, aqui, como você já deve ter percebido, aqui é pra gente trocar ideia. Então, você seja bem-vindo, um brother aqui. O script aqui, a gente é meninão, né? Valeu, galera, valeu. Vai trocando ideia, vai jogando um pra outro. Porra, a câmera do cara acompanha, bicho. Caraca. Acompanha o quê, velho? Rota tecnologia, vai pro lado aí, Danilo. Na moral. Isso aqui é a cadeira, brother, girando. Oi. A câmera tá, ó. É que o caralho, aí, o Jatobá tá ficando velho, aí qualquer coisa ele acha impressionante. O cara mexeu a cadeira, ele, meu Deus, essa cadeira gira automaticamente. Meu Deus, Tá ficando velho, né? Tá ficando velho. Então, é sobre essa reflexão de cadeira. E aí, você falou, é o Gadget? Gadget. Depois de 2 filhos, Diogo, depois de 2 filhos, até olhar pro céu é uma novidade. Então escuta essa pra você ver.
é modernidade? Alexa, desligar LED escritório. Tudo bem. Caralho. Pô, fiquei tenso aqui, viu? Que ela... Se ela Mas deixa eu ligar desligar, agora. você vai- Alexa, desligar Vou falar LED pra você que eu escritório. medo de desligar a ferramenta que a gente tá utilizando e aqui a luz daqui de casa. Se ele for poder falar, Alexa, eita, porra, vai ouvir, viu? Ô, Rasta, apresenta aí o brother aí pra galera. Você faça as honras. Bom, na verdade, eu vou só chamar Danilo, porque esse é um cara, na minha perspectiva, né, velho? Gente finíssima, da maior qualidade, morando aqui no Canadá. Claro que eu vou deixar ele falar sobre ele, mas Danilo ele vai contribuir muito aqui, porque é um cara que está na área de TI, beleza? É um cara que trabalha na área de software também, mas uma área que é particular, é uma área que o mundo hoje tem muitos bons olhos, é a nossa bola de cristal para os negócios, para o mercado. E aí a gente vai falar um pouco sobre data science também. Então a galera que estiver acompanhando, quem estiver assistindo, vai entender um pouco sobre esse processo do mercado de Canadá, como é que funciona, né? Mas algumas dúvidas que a galera já manda e um pouco também focado nesse negócio que ele trabalha, o data science aqui no Canadá. E é isso aí. Danilão, por favor, diga de onde você veio, para onde você vai. Bom, para onde eu vou não sei, mas de onde eu vim de Salvador, Bahia, né? Então, já tem 10 anos aqui no Canadá, tô fazendo mês que vem, 10 anos a gente aqui nessa labuta em vários invernos, né? Mas é isso aí, trabalhando nessa área aí de TI, trabalho sei lá, desde a graduação, não vou falar a minha idade, porque senão vocês vão ver que eu sou o pai do Rasta, então... Mas, um bom tempo, né, um bom tempo trabalhando aí, diríamos, na área mesmo de dados, né, de integração de dados, eu trabalho desde 2005, a gente trabalhava, você é da Bahia também, né, Jatobá? Eu sou da Bahia também, só que eu sou do interior. Então, trabalhei na Coelba, 5 anos na Coelba, aí, fazendo integração de dados lá. E aí, trabalhando no programa Luz para Todos. E aí, pronto, e aí depois vim para cá, né? Peguei, arrumei as malas, fugi de casa. Eu e minha mulher, a gente fechou tudo e vamos nessa, vamos para o Canadá. E aí, pronto. E estamos aqui já há bastante tempo, né? Com 2 filhos já. Né? Então, e é isso aí. Hoje eu espero conversar um pouco com você, um pouco da minha experiência nessa área de ciência de dados, né? Eu não sou cientista de dados, né? Mas assim, tenho um background de programação, já passei pela programação, mas muito que eu faço está relacionado à integração, à gestão de dados, à governança de dados, à segurança, né? Hoje, meu cargo seria o que eu sou analista de negócios para dados, né? Então, todos os projetos de gestão de dados, normalmente eu trabalho como analista de negócios para saber quais são as necessidades, os requisitos, né? Os ditos requisitos em dados, né? Para projetos, diferentes projetos, né? Então, já passei por algumas áreas aí da indústria, desde energia, já passei por clínicas, hospitais, um bom tempo na indústria de finanças, né? Banco, mercado financeiro e comunicação. E agora tenho uma semana, né, essa minha segunda semana de trabalho na parte de aviação, mais precisamente na parte de fidelidade, né? Então, e agora trabalhando com os dados de fidelidade. Trabalhei aqui também com meu projeto de mestrado foi sobre criminalidade também, né? Então, dados criminais, e aí navegando um pouco em diferentes áreas aí. Show de bola. Muito bom, cara. Que currículo, hein? Aí que a gente diz quanto que a gente não sabe nada mesmo e já tá lá. Puta merda, hein, cara? E nada. O Rasta chama os caras... O Rasta chama os caras misereia aí. Não, assim, ó. Falou assim, brother, pô. É todo mundo curioso. Ele vai falar sobre ele, ele fala assim, é porque tem muita coisa para falar. Assim. Mas, todos curiosos. Agora sim, o Cabra é um tanto quanto diferente, tá ligado? Então, a gente aqui é meio fundão, quinta série, e o que a gente quer saber é o seguinte, viu, Danilo? O que o canadense
tem de diferente aí? Qual a parada mais bizarra que você já viu aí no Canadá? Pra gente começar de uma forma diferente. Tudo isso depois que o Rasta leu os comentários, não é isso? Porra, mas exatamente. Bem lembrado, Diogo. Antes disso, Logo depois dos comentários. Vamos lá. E foi bacana que tivemos vários comentários, assim, tanto os ao vivo, que estamos lá, tal, interagindo com a galera, quanto os comentários também no vídeo, assim. Foram 4, mas os 4 que vieram, já pensei que poderiam desdobrar diversas conversas, se ligou? E aí eu tenho 2 comentários aqui de Marcos Lapa, Marcos Santos, brodaço nosso da área de tecnologia também, que ele começa a fazer uma observação sobre a questão do smart home. Ele fala assim, uma questão, se nós produzimos os dados em nossas smart homes, somos a matéria-prima e, portanto, existem empresas que lucram em cima dessas informações que nós produzimos. Isso seria justo? Se ligou? Olha uma parada que a gente pode debater, né? A questão de justiça, de quem é de propriedade desses dados. E aí ele complementou com outro comentário que é o seguinte, alguém já leu os termos de uso da sua smart home, da sua smart TV? Quanta coisa que a gente libera para que a smart colete enquanto assistimos essas coisas. Marcos Reis também mandou um abraço, falou assim, agora sim, CabraCast no YouTube é outro nível. Que ele ficava imaginando a cara da gente só no áudio, né? Júnior Souza, aqui é aluno também, ó, se quiser entrar na fila da premiação de Diogo de Jatobá... Mas não é, caramba! Vocês estão querendo colocar premiação, é só se for meu aluno, se tivesse sido meu aluno, outros alunos não vou dar prêmio nenhum. Então vamos lá aqui. O que, Jatobá? não, porra, que cara mal, né, bicho? Pera aí, pega leve, pô. Porra, Galera, velho, cada um que dá prêmio pros teus alunos, pô. Vem com essa conversa. prêmio é Não. prêmio, cara. Não, senhor. Então, mas aí eu quero ir, tipo, a vida pra eles já é um prêmio, então vamos nessa, ó. A primeira vez que eu fui na Smart Home foi em 2015, em uma aula com Rasta, Gelton Cruz, nessa época ainda era tudo mato. Velho, era verdade, era tudo mato, mas ainda tem uma floresta fechadíssima aí pra gente desbravar. Tem muita coisa para poder fazer e para falar sobre isso também. Fábio Elísio, o brother tá lá em Portugal também, para falar sobre... Aí é um dos grandes também da área de TI, velho. Parabéns pelo programa, realmente é um tema que pode render vários programas. Eu, particularmente, quando morava no Brasil, só ouvia falar em automação residencial. Mas, depois que vim para Portugal, tive a oportunidade de vivenciar mais de perto, pois os gadgets, aprendi, Diogo, os gadgets como robô de limpar a casa, smart lâmpadas, inteligentes e inteligências artificiais para administração domiciliar, são coisas bem comuns e acessíveis financeiramente. Parabéns de novo. Massa, valeu, Elísio. Jaciane Araújo, aí, ó, Mulheres na Programação. Mandando um grande beijo de Rastagel para vocês, Jaciane. Vamos nessa. Muito legal, meninos. Adorei. Rasta, ainda estou aguardando o lançamento do seu livro. Vai sair, calma lá. Breve te dou boas notícias sobre ele. Acho que esse tema, casas inteligentes, ainda não foi totalmente disseminado por conta da segurança. Imagine algo básico. Você sai para trabalhar e quando chega em sua casa, a geladeira está desligada ou, durante a noite, alguém resolve fazer de sua casa uma boate. São boas ideias para o smart home. Assim, né? Mas, claro, com certeza que segurança é algo que é um braço único. Só a segurança de smart home já dá um ramo de trabalho, de discussões e temas que já extrapola o próprio conhecimento sobre smart home. Conhecimento de segurança, de fato, é um tema à parte que precisa muito ser discutido. E a Dailton Andrade completou aqui, né? Hahaha, isso é fichinha. Quando eu penso em casa inteligente, eu só lembro A Casa Inteligente e A Tal. Fora outros filmes. Os dois são filmes muito bons, assim, né, que fazem uma crítica sobre a questão da smart home. Com toque de perversidade, um pouco mais violento do que o outro, mas são legais, vale a pena assistir. Aí ele continua. Imagine a situação mais mortal. Alguém invade o sistema da sua casa e faz você de refém lá dentro. Aciona o termostato e deixa bem quente o ambiente. Você começa a morrer de calor, mas não tem como sair, porque está trancado. Pense aí, o negócio é massa, mas realmente bem perigoso. É em caso de uma falha no nosso sistema. Eu, particularmente, fiquei perigosamente preocupado com o pensamento de Adailton, se ligou?
Muito violento, velho, muito violento, mas de fato segurança é algo fundamental, né, velho? E aí você tem diversas áreas hoje na área de TI que tratam sobre isso, como qualidade, garantia de software e por aí vai. Que são discussões que a gente pode ter também na prática, como é que a parada funciona. Mas é isso, sem mais, vamos nessa, né? Porra, respirou fundo aí. Valeu, Rafa. Respira fundo, toma uma cerveja. Cadê a cerveja? Dê uma golada aí para dar uma respirada. Dá uma gelada na mente, aí sim. Vou deixar a pergunta polêmica para o final, hein, Diogo? Você vai responder aí qual a parada mais bizarra que você já viu aí no Canadá. O canadense ou no Canadá em geral. Racha também já vai estar ligado. Mas faça as honras aí, Diogo. Diga aí, manda aí a sua primeira pergunta aí, vamos trocar essa ideia aí. Bom, pro Danilão, essa que é a parada? O que você quiser. Então, manda aí. Eu vou começar então, deixa comigo. Danilo, então, de novo, brigadão por estar participando aí. De novo, uma honra tê-lo conosco. E, Danilo, como é que foi então, cara, o processo? Assim, aí é uma dúvida minha mesmo, tá Jatobá? Aí eu já tive essa dúvida e eu acho que muita gente tem e não sabe muito bem por onde seguir, né? Lógico, além de todo o trâmite de você achar um emprego primeiro, eu acho que deve ser uma boa ideia você já ir com alguma coisa um pouco mais segura, não tanto na aventura, assim. Mas além de ter já alguma coisa em vista ou alguma comunicação com alguém de lá, quais são os passos, né? Ou seja, quais documentos eu preciso tirar, o que eu preciso acertar em relação a visto, passaporte, Polícia Federal, passagens, como que funciona todo esse processo? Como foi para você e aí depois até para o Rasta também? Olha, o que eu posso dizer, bom, 10 anos aqui, então muita coisa mudou, né? Então os processos de imigração, vários países como Canadá, como Austrália, tem processos de imigração que são passo a passo mesmo, né? Então se você entra no site do Ministério da Imigração, seja do canadense ou para quem está interessado em uma determinada província, entrar no site mesmo do Ministério da Imigração dessa província, né? No caso daqui do Quebec, você pode entrar e você termina vendo todos os passos lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que esses processos, ao longo do tempo, ele vai sempre afunilando, né? Então, eles terminam sendo mais rígidos. Então, você tem que ter um pouco mais de experiência. Normalmente, o processo para diremos assim, para favorável à sua imigração, seria uma profissão que esteja em demanda no mercado. Então, vale a pena estudar, saber quais são essas profissões que estão em demanda no mercado. Bom, a gente aqui está falando de TI realmente está bombando, né? Eu lembro quando eu estava no mestrado aqui, saiu um estudo que dizia que para cada graduando, tinham 10 vagas no mercado, né? No mercado de TI. Então, realmente está precisando dessa mão de obra. E tem outras também, né? Tem outras que também não são tão mão de obra assim, como a gente diz assim, o cara super especializado, diríamos com mestrado, sabe, médico. Não, na verdade, eu posso dizer que um caminhoneiro hoje tem mais chance de imigrar e se dar bem no Quebec, no Canadá, do que um médico, tá entendendo? Porque o processo é realmente bem diferente, né? Então, primeira coisa seria você estudar essa profissão, para você saber o que quais são essas profissões que estão em demanda, né? De repente, você olha sua profissão e você diz, poxa, né, não é uma coisa que está em demanda. É claro que toda documentação de viagem, né, passaporte é o mínimo para se ter, só que o passaporte ele precisa estar em dia para quando você tirar seu visto, para quando você conseguir o seu visto, né? Existem vários programas, né? No meu tempo, a gente, no tempo que eu imigrei, a coisa era mais fácil, a gente tinha entrevista, né? A gente aplicava, na verdade, eu apliquei para a província do Quebec, eu precisei fazer né? Precisei fazer não foi nem um teste de francês, na verdade foi entrevista em francês. Então precisei estudar em francês e aí nessa entrevista ele avaliava se eu tinha mais ou menos umas 250 horas de estudo em francês, né? Ou seja, se eu podia
me virar aqui, né, em francês. Então, tem a língua, né, o idioma, seja inglês, seja francês. Agora eles estão exigindo os dois, o inglês e o francês. Se eu não me engano, você pode até confirmar, Gelton, se é isso mesmo, né, se precisar dos dois ou é um só. Né? Na verdade, como o Quebec, ele é oficialmente francês. Né? A gente está aqui na província de Quebec. O Canadá é oficialmente bilíngue, inglês e francês. E só existe uma província, que é o New Brunswick, que é bilíngue também, oficialmente bilíngue. O resto é tudo anglófono. Né? Então, mas aí é isso. Aí a gente precisou montar, estudar o francês, preparar toda a papelada de imigração, de demanda mesmo para a aprovação da província. A província que lhe dá o aval, estou falando isso de um visto permanente. Você já fazer a aplicação direto para um visto permanente. Né? Então, Danilo, então a sua ida foi pela província, diretamente para a província, não foi pelo federal. Né? Não foi pelo federal, não. Foi pela província do Quebec, e aí o Quebec deu um chamado CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec. Né? Então, e aí o Quebec diz, eu selecionei esse cara aqui, ele já pode pedir o visto federal. Aí, normalmente, quando você está com o CSQ na mão, você só faz pedir, e aí o federal normalmente dá. Aí eu sei, pelo que eu soube dos mais recentes que aplicaram, é que você agora tem um tipo de fila, né, eletrônica, não sei como é que você precisa aplicar, né? Você precisa clicar lá no botão para você ter o direito de aplicar para isso daí, né? Então tem muita gente optando pelas vias, diríamos assim, laterais, né? Quais são essas vias laterais? De fazer um estudo aqui, e aí o Quebec hoje te permite você fazer um estudo. Depois desse estudo, ele vai te dar um visto de trabalho para você estender a sua experiência de trabalho nessa área. E aí depois, com esse 1 ano ou 2 anos de experiência, precisa certificar isso daí, aí você pode dar entrada na residência, certo? Talvez essa seja hoje a forma mais prática e simples, digamos assim, de entrar, né? Só que você precisa de um investimento alto, né? Para isso. Exatamente. Outra forma, e aí é que é legal estar atento a determinados eventos, né? Quando eu estava nesse processo, a gente começou o processo em 2007, né? Diz assim, a gente foi para uma sessão de informação e disse, rapaz, vou morar nesse lugar, né? Então, a gente gostou mesmo assim da proposta, e aí a gente começou a estudar francês. Isso foi em setembro de 2007, a gente começou a estudar francês logo na saída da sessão de informação. E aí, quando chegou em 2010, a gente migrou. Ou seja, foi um processo mais ou menos de 2 anos, né, de planejamento, né, do clique que você diz assim, rapaz, vou entrar nesse processo, foram 2 anos. Porque você já foi direto pelo residente permanente, né? Já fui direto pelo residente permanente. Então, quando eu falo de estar atento, quando a gente começou esse processo de 2 anos, aí é que você fica atento a tudo que acontece em torno do Quebec, da imigração. Eu falo sempre do Quebec, mas eu falo de onde você quer ir, porque sempre tem eventos e existe uma demanda, tá entendendo? Existe uma demanda de imigração, existe um limite de imigração. Normalmente o Quebec ele pega em torno de, sempre varia, em torno de 45 a 50 mil imigrantes, né? No Canadá inteiro em torno de 200 mil imigrantes, né? Que você pega assim por ano, mas vistos de forma geral, né? Pode ser refugiado, pode ser, mas aí você tem a cota, né, para o imigrante, para o residente. E aí, quando eu falo de evento, você tem os eventos de missão, tem as missões de contrato, né? Então, a gente sabe que tem gente que sai daqui. Eu trabalhava na empresa, até abril eu estava trabalhando na empresa, que eles iam agora eu não sei com essa coisa de coronavírus, não sei, eles iam em agosto para São Paulo, exatamente para procurar gente nessa área de ciência de dados para trazer para cá. Então, tem muita missão que vai para... Eu tenho colegas que vieram através dessa missão, que são contratados por empresas como CGI e tal, e aí eles fazem o quê? São contratados, pegam o visto de trabalho, que é super interessante, né? Principalmente na área de TI, que rola muito disso. Pega o visto de trabalho, quando pega o visto de trabalho, 2 anos depois você já pode aplicar para residência.
Então, eu participei de uma missão dessas aí. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para assim, também desmistificar, porque o meu sentimento é que muito do marketing que vem de empresas que são especializadas nisso, ou nas próprias empresas que estão recrutando, é que vem do tipo, cara, tá chovendo vaga pra cacete, e de fato tem. Na época, isso em 2018, quando eu me envolvi, e assim, eu me envolvi durante 3, 4 meses focado para poder também ir para o Canadá. Eu fui um que não deu certo. Então nós temos aqui 2 caras que deram certo, estão lá no Canadá. O Diogão, que tá, me corrija se eu estou errado, tá meio aqui novo na parada, sem saber muito, querendo descobrir muitas coisas. Eu tô querendo entender aí. E eu fui o cara que não deu certo. E tentei pra cacete, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E, enfim, vou desmistificar um pouquinho também dessa parada aí de que é só você se inscrever e você já tá lá. Então, o baba é um pouco diferente, né? Com certeza. Sim, e é importante também, doutor, ter essa visão, porque não é um processo, como você falou, né? Existe uma possibilidade, uma probabilidade. É importante, como o Danilo estava falando, né? Porque, de fato, as vagas existem. Tem muitas vagas aqui. Mas a empresa também ela quer fazer uma seleção com uma pessoa que tem a qualificação, né? Assim, elas vão procurar mão de obra especializada no Brasil, como o Danilo falou. De fato, tem essa, que eles chamam de missão, o Quebec principalmente faz, né? Missão internacional, que é a Missão Quebec, que ele vai no Brasil, acho que no mês de março, no mês de setembro, já com entrevistas agendadas com pessoas, assim, a empresa está indo até o Brasil, não só o Brasil, diversos outros países, mas o Brasil acho que é o país que ela mais recruta e faz essa captação da mão de obra nesses lugares, né, trazendo as pessoas para cá com esse visto de trabalho ligado fechado da empresa. Mas a empresa está esperando que ela contrate uma mão de obra, ela não está trazendo uma pessoa apenas para trazer para o Canadá. Então, assim, claro que é importante estudar, claro que é importante se qualificar, e não significa também que a pessoa que não é aprovada é que ela é desqualificada. Às vezes não é, são outros fatores que as empresas não alinham. Às vezes ela seleciona uma outra porque ela não tinha condições de trazer 2, mas ela queria trazer as 2. São várias variáveis para poder dar um resultado de que deu certo, deu errado num processo de imigração, no processo de seleção desse como você passou. Eu acho que participar do processo já está diante lá de como... Porque eu acompanhei a maneira como o Jatobá participou, então para mim isso aí já ia dar certo. Se ligou, é saber que nesse mundo inteiro, que apesar de ser uma área que tem muita vaga, mas assim, não é só uma questão de vaga disponível, é competência de trabalho, é dinâmica para aquilo, é estar apropriado para aquilo. Você participar de um processo seletivo com empresas dessa maneira, como você teve no Brasil, de empresas que saíram da sua base, do seu local, para ir recrutar pessoas de outros países, já deu certo. Já te mostra como um destaque no processo de trabalho, viu? Eu acho que essa parada ela tem sim que ser mais valorizada e depois a gente entender. Ou ter um feedback da empresa de o que é que não rolou naquele momento, tal. E a empresa diz assim, poxa, por conta disso. Eu tenho um brother que ele mora hoje aqui, que ele falou que ele passou, acho que 2 anos fazendo seleção com a mesma empresa, E todo ano o cara falava assim, velho, melhora um pouquinho isso, melhora aquilo, tal. Mas a empresa veio insistindo nele. Talvez se ele tivesse esse sentimento de, porra, não deu certo, ele não teria conseguido a vaga. E hoje ele não trabalha nessa empresa, se ligou? Então, assim, todo o processo está dando certo. Até para quem continua, que assim, deseja ficar no Brasil, porque acha que o Brasil é legal, está dando certo também. A nossa área, a gente não tem muito como se queixar da falta de área de trabalho, né? Tem muito trabalho para tecnologia, tem muita demanda para tecnologia. A gente falta, o que a área sente a falta mesmo é de mão de obra para isso, principalmente mão de obra qualificada. Mas aqui no Canadá tem muitas vagas, da mesma expectativa, ele também espera encontrar um profissional pronto para o mercado, não vai ser um lugar para formação, vai ser um lugar para atuar. E quando eu falei, o lance de desmistificar é justamente isso. Quando eu comecei o lance, eu vi muita informação do tipo, vá para o Canadá com possibilidades muito reais e recorrentes em 2 meses, sacou? Existiu, veja bem, eu vi depoimentos de pessoas que conseguiram ir com 2 meses, começando e em 2 meses já estava lá, 3 meses e pouco mais. Mas assim, é uma exceção, não é isso? Ou eu tô enganado? Rapaz, é meio difícil, assim, eu nunca fiz essa análise se é exceção ou se não é. Mas eu acho que tudo que envolve uma grande mudança, assim, né, é um projeto de vida. É um projeto, então, assim, vão ter pessoas que vão conseguir fazer esses 2 meses, mas vão chegar aqui e não vai se adaptar com o local e falar, vai voltar. Se ligou? Então, assim, é meio difícil a gente, assim, enquanto pessoa, ter essa análise. Na minha percepção, mas pode ser que o Danilo veja de outra maneira. É isso que eu ia falar também. Você tem muitos casos assim que eu sabe, normalmente, quando você vai para uma missão dessa, você consegue recrutar e trazer essa pessoa em torno de
de 2, 3 meses, né? E aí você traz essa pessoa. Mas também tem um caso, o caso que não dá certo, o caso inverso, né? Da pessoa vir para cá e diz, rapaz, não quero, não é isso que eu estava esperando, não. E aí, e voltar também, né? Tem esse lado aí. Mas, assim, de uma forma geral, acho que as missões, assim, elas terminam... Tem alguns casos, já vi, não dá certo, assim, até com a relação com a empresa, tá entendendo? A relação da pessoa vir com a empresa, e aí você tem empresas, assim, que não dão um respaldo também para o cara, assim, bate aquele momento de crise, a empresa segura o cara, e aí depois diz, boss, você vai ficar aqui na minha folha de pagamento, mas vou reduzir... porque eu não estou conseguindo um contrato para você e tal, e fica ali, aí o cara fica um pouco penando, fica meio desesperado, só que ele está preso ao visto também, né? Ao visto com aquela empresa, né? Então, tem esse lado também, né? Principalmente as empresas de recrutamento, né? Você tem as empresas de terceirização, né? Como a gente chama no Brasil. Então, tem empresas grandes, né? Como a CGI, que tem contratos, inclusive, digamos assim, sólidos com os clientes dela, que aí ele diz assim, você você para mim em tal cliente. Agora, você vai ficar 1 ano sem poder, se o cliente oferecer uma vaga, você não pode trabalhar para ele, você não pode virar empregado dele durante 1 ano, né? 1 ano, 2 anos até, né? Tem casos como esse, né? Então, e aí às vezes é difícil, né? Quando você pega uma empresa que também não é tão séria assim, ou então uma empresa menor, né? Que não tem muita penetração no mercado, e aí você fica preso, e aí termina não tendo uma boa experiência também. E no seu caso, Rasta, conta um pouquinho aí como é que foi. Foi da seguinte forma, eu não vim para aqui através de seleção de empresa. Minha esposa, que é analista de sistema, ela veio, na verdade, ela solicitou um visto de estudo, porque, como o Danilo falou, é um funil, né, o processo de migração, e ele é vivo, ele vai se moldando o tempo inteiro de acordo com a demanda, entendeu? Então, assim, ela solicitou, mesmo sendo da área de tecnologia, ela solicitou um visto de estudo aqui, na área de tecnologia também. E a gente veio, como ela recebeu esse visto para estudar, eu recebi um visto de trabalho aberto, que eu poderia trabalhar em qualquer empresa, em qualquer segmento, tipo uma pessoa dentro do Canadá que tem direito para trabalhar qualquer coisa. Se eu quisesse escolher uma área que não tivesse nada ligado à tecnologia, eu estava livre, poderia trabalhar no mercado, na feira, mas eu queria viver a experiência de trabalhar numa empresa de tecnologia aqui. E joguei meu currículo para participar de processos seletivos. Cara, e é interessante você falar isso, Jotava, porque quando eu estava no Brasil, me falava muito essa frase, sair de tecnologia, tá no Canadá, já deu certo, como se a aquisição do seu emprego fosse algo certeiro, né? Botei o pé no Canadá, puxa pelo prato, se ligou com o carteira de trabalho, como se fosse algo automático, né? Vim junto com o meu visto, e também como se fosse a única coisa que você tivesse a condição de fazer. Se ligou? O Canadá, ele vive pleno emprego. Então, se você vai no restaurante, ele tem lá a parada assim, estamos empregando. É nesse nível. Então, como a área de tecnologia já é muito defasada, isso se amplia muito mais. Se ligou? Mas se você quiser trabalhar em qualquer coisa aqui, você vai trabalhar, porque falta gente. Falta muita gente. Acho que para todos os setores. Tudo. E aí, o que aconteceu? Eu recebi esse visto de trabalho e comecei a trabalhar no Canadá, numa empresa de tecnologia. Eu estou aqui desde abril, mas eu só consegui concluir o processo de seleção em uma empresa em outubro, se ligou? E eu passei por várias entrevistas de emprego. Inclusive, tive um momento que bateu assim, não bateu o desespero, mas bateu a preocupação. Porra, o problema pode estar em mim, pode ser o meu idioma, pode ser a minha qualificação. Você começa a fazer autoanálise, porque é importante você se rever, né? Pô, onde é que eu estou errando para tentar? Que foi o momento, inclusive, quando eu conheci o Danilo. Aí o Danilo já estava aqui no Canadá há vários anos e falou assim, velho, a realidade do Canadá é essa aqui, ó. E me mostrou que, na verdade, essa ideia de você já vir passar pela fronteira com seu emprego garantido não é tão real assim, se ligou? Mas não vai ser isso que vai definir a sua qualidade, a sua estadia, a sua segurança, o seu dia a dia aqui no Quebec. Se você não trabalhar com TI, você vai trabalhar com outra coisa e você mantém as suas contas, se ligou? Aí eu fiz, então beleza, para mim então não vai ser o maior peso. Aí o que aconteceu? Passei no processo seletivo de uma empresa, eu trabalho hoje para uma multinacional aqui no Quebec, onde a nossa base é lá na Austrália, né? Hoje a empresa principal, a sede é na Austrália, estamos em vários países, e a empresa no qual eu trabalho me ofertou a mudança do meu visto, porque assim, como eu não tinha um vínculo direto ligado à empresa, o meu visto é ligado ao visto da minha esposa, aí, no dia da seleção o diretor falou comigo assim, então, quer dizer, não bem no dia da seleção, né, mas dos encontros que nós tivemos, ele falou assim, quer dizer então que se porventura sua esposa sente saudade de casa, você tem que voltar para o Brasil com ela, porque como eu estava ligado a ela, se ela sair do país,
para ir embora, não quiser voltar, eu tenho que ir também. Aí eu falei assim, tecnicamente é. Ele falou assim, então a gente não pode fazer isso. Você se incomoda de eu mudar o seu visto e te dar um documento agora que você vai estar ligado à empresa? Ou seja, se a mulher resolver me largar, desempregado, eu também não fico, porque poderia acontecer isso anteriormente, viu? Na verdade, pode acontecer a qualquer momento, né? Você tomar o double check, quer ser mulher duro, se ligou? E aí, você tem que voltar de qualquer forma. Mas a empresa mudou o visto, só que agora depende de outras coisas, porque eu tenho agora, Danilo falou nesse instante sobre o certificado de seleção do Quebec, eu tenho uma carta de aceitação, um certificado de aceitação do Quebec, porque na verdade o Quebec me aceitou como uma contratação externa, mas eu não estou tecnicamente participando de um processo seletivo. Quando eu acabar minha experiência de trabalho, né, vou chamar assim de experiência de trabalho, não é nem quando acabar, quando eu completar uma determinada faixa de horas, que no meu caso se aproxima de... São 12 meses, na verdade, num período de 2 anos, ou seja, em 48 meses eu tenho que selecionar 12 meses de trabalho, eu posso dar entrada no processo de residente permanente. Então aí, para mim, começa um processo de imigração. É um processo de imigração, mas eu ainda sou um estrangeiro aqui, se ligou? Depois que eu virar residente permanente, eu vou ser um estrangeiro ainda, mas com diversas estruturas dentro da própria, reconhecidas pelo país. E disso aí se dá um passo para a cidadania, as coisas vai. Mas mesmo eu estando da forma anterior, quando eu entrei aqui no Canadá, que eu não tinha um visto de trabalho ligado a mim, que eu era um visto de trabalho ligado à minha esposa, que se ela saísse eu tinha que sair também, isso me dava tranquilidade, porque eu sabia que tinha emprego, se ligou? Tiveram várias coisas que não casaram para minhas seleções prematuras como eu queria. E para mim foi importante. Foi importante para tirar as vendas, desmistificar, como você está falando, e construiu aí, velho, essa nova face do Canadá para mim, que hoje eu passo a enxergar de que, de fato, tem um mundo de oportunidades. Quanto mais ou menos que é o salário, né? Dá para ver que o Danilão já está há mais tempo na área, o Jatobá recém-chegado na área de tecnologia, tem a experiência da esposa dele também, enfim. Como vocês veem, por exemplo, onde eu quero chegar, né? Será que o salário no Canadá é melhor do que o salário no Brasil para um mesmo cargo, por exemplo? Talvez um cargo com mais experiência e um cargo de quem está começando, digamos assim, né, no mercado aí, que vocês conseguem trazer para a gente? Eu posso responder um pouco disso. A questão do salário, a questão da renda, ela é bem subjetiva, certo? É bem subjetiva, eu falo, porque a gente fala de poder de renda. Se você comparar, eu já comparei com alguns amigos do Brasil, principalmente em São Paulo, né, que tem uns salários maiores, e eu percebi que em determinados casos é semelhante, alguns casos até melhores, né? Mas eu vou falar de uma forma geral. O salário médio do canadense hoje, se eu não me engano, preciso reconsultar isso daí, mas se eu não me engano está em torno de 48 mil ano, o salário médio do canadense, né? De forma geral, né? De forma geral, o salário médio. Né? Claro que você tem uma boa parcela da população que está abaixo desse salário, então tem muita gente que recebe o salário mínimo, e o salário mínimo, diremos assim, deve estar em torno de 24 mil ano, né? Então disso, né? Aí, mas na área de TI, o salário médio, eu estava até olhando nesse instante, ela fica em torno de entre 66, eu peguei aqui um dos dados aqui num dos sites chamado Tecnocompetence, né, que são da área de... um organismo da área de TI que faz várias pesquisas, vários relatórios, né, estatísticos. Então, ele tirou em torno disso daí, né? Em torno de 67 mil ano, a média, né? E aí entre você diversos níveis de senioridade? Isso, entre diversos níveis de senioridade. Mas assim, vamos, né? É difícil dizer, porque às vezes você começa numa empresa e aí você está recebendo em torno de, sei lá, começa com 50 mil,
50 mil no ano. Eu sempre, é difícil para mim, né, falar sem ser por mês, né, que eu sei que aí no Brasil a gente fala muito por mês, né, mas em torno disso, em torno de 50, 55 mil no ano, normalmente um júnior, a depender da área, eu falo de uma forma geral, depender da área, e aí você tem um salário médio de 67 mil, e em determinados especialidades, né, você tem um teto médio, né? Aí o que eu falo de teto, você tem um salário médio e você tem um teto médio de, diríamos assim, vamos dizer, um analista de negócio. Aí você diz assim, bom, o cara tem um teto médio entre 85 e 95 mil, certo? Claro que você tem a galera que sai da faixa e vai para 110, 120, claro, depende do projeto, de repente o cara é super requisitado, líder de projeto e tal, e o cara tá lá com 140, 150 mil, né? Isso também acontece, né? Então, dos salariados, né? Nessa faixa. Você tem também cientista de dados. O cientista de dados, você tem uma variação que pode estar entre 70 a 120 mil, tá entendendo? Programador Java, né? Então você tem, depende da área, mas eu diria assim, de uma forma geral, né? Vamos botar assim de uma forma geral, você cai nessa faixa assim de entre 65 e 70, essa média assim, mid-senior, né? Então, claro que você tem outras especialidades que vão se aproximando, outras especialidades que aí você já vai trazendo para o teto, que você chega a, diríamos assim, tetos de 85, de 80, né? De 80 a 120, tetos médios, né? Claro que depende da gama, assim, de especialidade, né? Então, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo da área de ciência de dados. O cientista de dados, ele vai se aproximando do teto para 120 mil, aqui no Quebec. Um analista de dados, ele vai para 80 mil, tá entendendo? Chegando no próximo teto. Claro que a gente sempre fala de um teto médio, né? Isso daí. Você tem, eu já vi casos assim, de programador Java que vai para, sei lá, em torno de, bem, assim, com bastante experiência, em torno de 100 mil no ano, tá entendendo? Mas uma coisa que é bem interessante que dá para você aprender um pouco nessa, principalmente para quem está começando, para quem você entra na empresa e aí de repente você, sei lá, você entrou com aquele salário de base ali e aí o cara diz, não, vou te dar, sei lá, 50 mil, 60 mil, aí você, beleza. Aí você trabalha, aprende, pá. Aí você recebe uma proposta. E aí você já vai conversando com seus brothers, com seus colegas, aí de repente você fala assim, rapaz, não, brother, o mercado não tá para esse preço não, você tem que pedir mais. Não, e aí o cara vai lá, você pula de um emprego para outro, você pode conseguir esses 10 mil a mais, sabe? Você diz assim, 10 mil, aí seu chefe diz assim, não, mas peraí, mas 10 mil eu cubro, tá entendendo? E aí você diz, então pronto, então fico, né? Então isso acontece, quando você começa a ver as oportunidades que chegam assim, né? Começa a bater na sua porta, aí você diz, bom, agora tá na hora de mexer um pouco com o salário, né? É como a galera diz aqui, né? Quando você muda de cadeira, é que seu salário dá o up, né? Legal, você tem alguma recomendação, tipo, de site, alguma coisa para a galera buscar em relação a isso? Tem, olha, o Indeed, eu uso muito, né? Eu uso muito Indeed.ca, né? Usei um tempo, eu uso muito o LinkedIn. O LinkedIn, ele funciona muito, né? Eu não sei como é que a gente faz para deixar os sites aqui, eu não sei como é, sou novo nisso aí. O Jotobá põe na descrição aí, ó. Beleza. Deus vai fazer isso aqui pra gente. Deus tem um puxadinho aí. Só beleza. Ai, Deus Deus. Então, tem o Indeed, tem o LinkedIn, né? Mas o LinkedIn, eu acho que a apuração de salário não é muito, eu acho. Não é muito legal, não. Mas, assim, o Indeed eu acho bacana. O Jobboom eu usava também no início, mas o Jobboom, né? E
E eu comecei usando também esse técnico competência há um bom tempo, mas ele já está com os relatórios assim de 2018, né? Parada aí. Então, 2 anos em informática né? Já começa a ficar meio obsoleto, né? Eu usei bastante o Glassdoor na época. O Glassdoor é interessante para você ter uma percepção, exatamente, essa percepção do mercado também, principalmente avaliação de empresas, né? É bem interessante. Isso. Eu gosto dele também. Se você que está nos assistindo, de repente está flertando com alguma empresa, cara, bota lá no Glassdoor e ele tem um report geral da empresa, inclusive média salarial, quantos caras ganham, avaliação, inclusive, que garante a integridade da fonte, não revela e tal. Então, são bem verossímeis as avaliações dos funcionários, é muito legal mesmo. Sim. Não, é só para poder a galera, como envolve também o processo de imigração e tem essa ideia de as empresas saírem para poder recrutar, vamos colocar também aqui o link do Quebec Untech. Eu acho que é um programa importantíssimo para quem está nos outros países, como por exemplo no Brasil, que quer participar do processo coletivo ainda no Brasil e fazer já essa viagem aí via esse processo de imigração, já via processo empresa, se ligou visto fechado com a empresa. Eu vou colocar que é o Quebec Untech, que em português, inclusive, se eu não me engano, o site é quebecnacabeça.com.br, vai aparecer também aqui embaixo na descrição aí o endereço. Se eu não estiver correto, vou colocar ele certinho, mas tem essa possibilidade também, né, de você estar aí no Brasil, participar do processo coletivo, a empresa fazer essa combinação, esse match aí, você já vir para o Canadá empregado, como muita gente tem feito agora também, né, um programa de experiência do Canadá também, é essa porta aí. Você ia falar alguma coisa aqui antes? Isso. Ia falar uma outra coisa também na evolução assim, com o tempo, com experiência, né? E experiência de mercado, não falo experiência, de novo, o termo dele, né, de experiência de mercado, não falo você super especializado, mas você saber um pouco como é que funciona o mercado, não falo experiência na sua área ali, né? Mas você saber um pouco como se comporta o mercado. Tem muita gente na área de TI que migra também para outra pegada, que é a pegada da consultoria, né? Então, é o cara que ele diz, bom, já tá bom aqui para mim, sabe de uma, eu vou abrir uma empresa, né? Uma empresa e trabalhar como autônomo, né? Ou terceirizado, né? O que a gente chama no Brasil de PJ, né? Então, você abre a sua empresa, você tem lá, e aí você já começa a fechar os contratos, e aí você já começa a negociar por hora também, né? Então, estava até olhando no Tecnocompetência, né, que ele diz assim, a maioria, a média, né, do trabalhador autônomo, né, está em torno de 47 anos, né, esse trabalhador autônomo, com a média, a taxa horária em torno de $107 a hora, né? Então, que mas daria... Aí já os caras dinossauros já, né, velho? Que tá aí é difícil você chegar aí, porque você precisa de uma cartela de clientes, você precisa de um... O que você acha? Não, porque aqui tem uma coisa diferente, são o mercado de recrutadores. O mercado de headhunter, que é a galera que bate na sua porta e diz, velho, eu tô com um cliente que tá precisando de um contrato de 1 ano. E aí você diz... Pô, velho, mas eu tô 5 anos nessa empresa, tá tudo, tem um fundo de pensão, tem o meu negócio todo aqui. Aí eu dizia, não, mas não se preocupe, se você quiser fazer a transição, eu te mostro como é. E aí você fica naquela assim, pô, tá bom, aí você, né, você termina embarcando nessa. E aí você entra por esse processo de consultoria, e aí quando você pega um, você diz, bom, agora tu precisa, terminou o contrato, tá terminando o contrato, como é que eu faço para conseguir outro? E aí você vai... Né, você vai atrás de outro, mas o bom daqui do mercado de TI, que eu vejo que facilita bastante também, são os recrutadores, as agências que a gente chama de headhunter, né? Então, os caras batem na sua porta, velho, e, sabe, você tá ali no LinkedIn, de repente vem um pop-up, e aí você... olha, estou precisando com um cliente que está aqui, eu gostei do seu perfil, e aí você não tem interesse não em fazer uma entrevista, e aí você, beleza, vou fazer a entrevista, né? Então tem gente que, por exemplo, eu gosto muito de responder esses caras, né? Então eu tenho uma boa relação com os recrutadores, estou ali conversando com eles, olha, estou aqui na empresa, ainda acabei de assumir um cargo, então estou tranquilo, mas posso conversar com você daqui a 1 ano, né? Então, você mantém essa relação, né? Eu tenho amigos que
que vão tomar café com os recrutadores para saber como é que está o mercado. Então, manter essa relação. Então, no dia que o seu contrato está acabando, você diz, só, pessoal, na minha rede, gostaria de dizer que estou procurando. Aí você começa a ver a rede, né, se agitando, diz, a gente está precisando de um arquiteto, estamos precisando de um programador. É exatamente aí a galera começa a movimentar, né? Principalmente quando o mercado tá bom, né? Inclusive o Rasta aqui tá muita... Eu tô sentindo que o Rasta tá um pouco tenso. Rasta, travou aí? Não, tá tudo travou, velho. Porra. Deixa a câmera ali de novo. Para pra porra. Porra, Inclusive, e assim eu fiquei me olhando. Eu não sei se você sabe, Diogo provavelmente também não sabe, o Rasta, quando ele foi pro Canadá, essa pouca gente sabe. A primeira coisa que ele fez foi atualizar o LinkedIn, né? Com um novo trabalho, sacou? Pá! Só que ele botou a porra toda em francês, ninguém sabe essa porra desse francês aqui. Irmão, uma galera, parabéns, Rasta, parabéns, porra, você merece, cara, você é vencedor, tá, não sei o quê. Foi botar no Google buscando emprego. Exatamente. Foi bem lembrado, velho. Bem lembrado. Tinha que estar na rede de colocar emprego atual. Não tinha, velho. Eu selecionei a opção que não tem emprego atual. De muda, né? Pra buscar emprego. E estava em francês, né? A galera, parabéns, muito bom, cara. Ô, velho, e eu foi um dos... E eu, quando vi, eu digo, caraca, o Rasta já conseguiu, que de fuder. Aí eu ia comentar, só que quando eu vi, eu digo, porra, mas o Rasta não comentou nada comigo. Eu meti, peguei lá, digo, pô, essa porra aqui tá estranha. Joguei no Google Tradutor lá, velho. Tava lá, buscando e aberto a oportunidade, alguma coisa, velho. O Canadá tem essa pegada, mas Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, velho. E assim, para o cara que hoje ele está no Brasil e ele é cientista de dados, trabalha com processo de integração de dados, e ele tem interesse, pô, acho que o Canadá é um bom lugar para poder investir no meu currículo. Quais seriam as possibilidades que você dá para ele, assim, velho? Vai nesse caminho aqui que você pode encontrar alguém do outro lado. Tem alguma dica nesse sentido? Olha, eu digo depende muito do perfil do cara. Mas o perfil mais técnico, programador, alguém que conheça, se você tem conhecimento em modelos, não precisa ser aquele conhecimento extenso, que eu também não tenho, né? Eu não sou cientista de dados, eu sou analista de negócios para dados, né? Então, um modelo, se você conhece modelos estatísticos, conceitos de aprendizado de máquina, machine learning, né? Se você conhece esses jargões, se você é um cara mais técnico, você quer se aprofundar nisso, procura saber um pouco mais disso, né? Se você já sabe, beleza. Aí a gente vai falar da área de programação, né? Aprender um pouco, se você souber, aí você já está bem na frente, que são as linguagens de programação, que são Python. Aqui no Canadá se usa muito Python, usa R, e o SQL, né? O que eles chamam de SQL, né? O SQL, que usa bastante. Isso aqui é a base. Você chegar com esses três, você está assim, você está bem na frente, tá entendendo? Então, até no meu caso, que eu sou analista de negócios, o pessoal pergunta assim, pô, mas você conhece SQL? Eu digo, conheço. Conhece Python? Conheço. Aí, pô, beleza, aí você já fica na frente, mas aí tem um grande lance. Se você for da parte técnica, quando eu falo da parte técnica, é o quê? Um cientista de dados, engenheiro de dados, e isso daí a gente precisa definir muito bem, porque a área de ciência de dados se forma todo um time, é toda uma equipe, certo? Então não dá para dizer assim, mas qual é a sua especialidade? Tá entendendo? O que é que você trabalha realmente? Porque tem campo para todo mundo. Tem os campos mais requisitados e tem os campos, assim, diríamos assim, que o mercado
tá quente, mas não é aquela febre procurando o cara, tá entendendo? Então, por exemplo, o engenheiro de dados. O engenheiro de dados é o cara que vai colocar todo o encanamento mesmo do fluxo de dados, né? O cara vai fazer a coleta de dados, ele vai se conectar nas fontes de dados, seja a fontes externas ou então nos clientes externos, e aí vai trazer aquilo tudo, vai criar um lago de dados, né? Que a gente chama de data lake. Ele vai fazer isso nas nuvens, né? No cloud, ou não vai fazer no cloud. E ele vai viabilizar toda essa operacionalização de dados. Aí, esse cara tá bem. Esse cara é um cara bem requisitado. O engenheiro de dados, o data engineer. Então, a gente tem um data engineer, a gente tem um data scientist, o cientista de dados. Você tem um data analyst, que é o analista de dados. Basicamente, vocês têm esses caras, né? E você tem também o que a gente chama de o especialista DevOps, né? O especialista DevOps é bem requisitado aqui, principalmente porque a gente já está falando em Data Ops, né? Você mudou o dado e já bota para operacionalizar, tá entendendo? Então, nos projetos assim que eu trabalho... Puta, que massa, cara. Tem um campo novo, você já diz como é que bota esse campo novo aqui, atualiza, pum, e o pipeline está funcionando. Nossa, tá que louco, velho. Então, a gente já fala em Data Ops hoje, né? Muito bom. Então, você tem então você tem todos esses profissionais. Os profissionais que são mais técnicos, o DevOps e o Data Engineer, claro que existe uma gama de ferramentas para cada um deles, né, que você trabalha. Diremos assim, o engenheiro de dados, ele trabalha muito com tecnologias como NiFi, que é um ETL para dados. Você trabalha muito com Python, trabalha muito com os ambientes como Hadoop, as bases de dados, Hive, toda essa parte Big Data, né, que o cara tem um conhecimento nisso daí. Já a galera DevOps é a galera mais técnica para o lado de Git, para o controle de versão de código, Jenkins é um orquestrador também. Você tem o Jenkins, você tem Docker, aí você tem Kubernetes, você tem toda essa parte. Tem a galera que saca muito os dois, precisam saber um pouco dos ambientes cloud, né, como Azure, Amazon, tem as máquinas da Google também, né? E aí você tem essa parte, os caras técnicos. Esses caras, normalmente é a galera que precisa investir menos no idioma. Os caras são mais técnicos, pega o requisito, trabalha. Normalmente o inglês bem funciona, mesmo que seja no Quebec, o inglês está bom ali, ele programa e ele chega bem. Então, eu conheço casos assim de pessoas que vieram do Brasil e engenheiro de dados e o cara está lá, sabe? E chega funcionando. Já o cientista de dados, o analista de dados, né, os analistas de negócio, a galera que trabalha mais, assim, diríamos, não vou dizer na coordenação do projeto, né, um pouco disso daí, né, com requisitos, com os resultados, a galera que precisa mais da comunicação, né. O cientista de dados, ele precisa saber mais dos algoritmos de machine learning, saber um pouco de TensorFlow, saber... por exemplo, essas ferramentas todas, né, não vou nem dizer de inteligência artificial, mas de ciência de dados mesmo, né, como AutoML, H2O, todas essas ferramentas aí, e aí o cara, e Python ou R, né, alguns usam SAS, tem muitos cientistas de dados que usam SAS também, SAS, e aí, mas os caras que se comunicam mais também, né, mas mesmo assim, ainda são os técnicos que estão lá no algoritmo, treinando o algoritmo, mostra o resultado e pronto. E tem a galera que se comunica mais com a business, né? Com o negócio, com a área de negócios, o que é que você precisa fazer, né? Esse normalmente sou eu, né? Então, eu não falei um pouco do meu percurso, mas eu demorei muito tempo, eu demorei 8 meses para conseguir meu primeiro emprego aqui. Porque, como era analista de requisito, analista de negócio, eu não tinha, velho, eu não tinha francês. Como é que você é analista de requisito? Você vai assim, você precisa de quê? Qual é a sua necessidade? Aí você vai,
pô, não sabia nem perguntar isso daí, meu irmão. Tá entendendo? Então, demorou. Eu voltei a ser programador, eu voltei a trabalhar com PHP, tá? Voltei a ser programador e aí depois eu fui voltando para essa área de análise de negócio, né? Mas é isso. Então, essa galera que precisa comunicar mais no projeto, aí você precisa investir mais no idioma, além dos conhecimentos que você tem na especialidade, né? Então, trazendo de novo para essa área de ciência de dados, você tem todos esses caras aqui, que é o cientista, o engenheiro, o especialista DevOps e o analista de dados, né? Porra, que aula, hein? Que aula. Não, que aula e que atropelo. Mas assim, eu acho que a gente bateu ali. Acho que a gente precisa fazer outra dessa história. Cara, vamos deixar para um papo só de dados aí. Mas foi muito bom, Danilão. Pô, Valeu. Acho que a gente já vai caminhando para o final aqui do nosso papo, né? A gente tem família também, não podemos esquecer disso, né? Então, eu queria de novo aí agradecer o Danilo. Puta, cara, fique aí sempre no nosso radar. Obrigado, brother. Estou à disposição aí, cara. Eu acho que esse tipo de papo, esse tipo de conhecimento e trocar essas figurinhas aí, todo mundo só tem a ganhar, né? Obrigado. Foi um prazer, brother. Pô, obrigado Nossa, novamente. Mas e aí, diga aí pra gente. Diga aí O que você pra quer gente, falar? pô. Qual foi a parada mais bizarra aí que você já viu aí no Canadá? Mais bizarra, brother? Rapaz... Neve até o teto. Eu ouvi falar que a galera aí não é muito de escovar o dente. Eu ouvi falar isso aí, velho. Não, velho, eu vou dizer, você perguntou, o canadense, velho. Rasga. Não vou fazer isso, eu sou um cara bem... Então, eu digo assim, o canadense normalmente, né, isso aí a gente percebe, né? Aí eu vou fazer até a piada que funciona bem com o lance do coronavírus, né? Por que dá certo aqui? Porque o canadense, ele tem sim uma bolha. Uma bolha, a gente diz assim, ele normalmente tem uma bolha de 1 metro, né? Então, ele tem um negócio de uma privacidade, você chegar assim, então já vi coisa assim, você fala, meu brother, quando você toca no ombro do cara, o cara se treme, você fala assim, capaz, qual foi, brother? Né? Então, essa coisa, ele é bem reservado, ele é bem direto, né? O canadense é um cara bem direto, quando ele não faz muita rodeio, não. Ele não faz assim, pode ser, não. A gente podia sair, não. Tá, sabe? Então não tem muito aqueles arrodeios, não. O cara é bem direto, ele diz o que quer, tá entendendo? Não faz esses arrodeios, não. Não tem aquele lance do... Passa lá em casa depois. Mas passa. A gente marca. Vamos marcar, né? Vamos marcar. E para finalizar, eu vou falar o seguinte. Que, pô, Danilão, muito obrigado, velho. E com certeza vamos ter que fazer outras partes dessa. Essa história tem que dar continuidade. E toda vez que eu for pro caixa eletrônico agora, que eu ver uma publicidade, eu vou me lembrar daquele meme, que é o Gugu falando assim, que rouba a qualidade todo, que eu tô na malha fina já dessa publicidade aí de banco, né? Todo Aí, vamos sim, velho, vamos manter marcado aí. E Diogo falou assim, né? Vamos manter esse GPS. Na verdade, a gente vai instalar o GPS em você e a cada movimentação a gente liga. Tô indo atrás aí. Mas valeu, velho. Obrigadão. Que boa, velho. Valeu vocês pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês, velho. E pra galera entrar em contato com você, Danilo, deixa seus contatos aí. Beleza. Eu tenho um LinkedIn, que é Danilo Sanches com S, né? Então tem um LinkedIn que tá aí. A galera pode entrar em contato comigo, né? E é isso. Eu não sou um cara muito de redes sociais, de Facebook, não sei o quê. Eu sou um pouco do radar também, né? Dentro da máquina, ele sabe qual é o risco, né? Não, eu não tenho TV a cabo para não saber que botão aperta, essas coisas todas, não tenho. Faz bem. É isso aí. Mais uma vez, brigadão aí, Danilo, pela presença, valeu por trocar essa ideia aí conosco e seja bem-vindo para, inclusive, voltar para cá para a gente fazer mais coisas, conversar mais sobre essa ciência de dados aí. Massa. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Gosto muito de falar sobre isso. É o meu. Né, eu ficar aqui com a vizinhança. A galera, outro dia eu falei com minha irmã disse: é sério que você faz isso? Eu falei, porra, tá só explicando as coisas. Eu digo, eu faço essas coisas. É isso aí, galera.
E para não perder o costume, Como é? Fala assim, Diogão, lança aquele pedido maroto aí pra galera. Ah, já tava esquecendo, pô. Não esqueça de fazer o quê? Deixar a sua curtida, compartilhar com seus amigos, clica no sininho da notificação e até a próxima. Valeu, galera. Claro. Isso, e não esquece do comentário aí. Tamo ao vivo, mas também não tamo. Muito maluco. Valeu. falou, valeu, Valeu, galera. gente. Valeu, até mais. Valeu. Até a próxima. System shut down.